Eu acho que nós temos hoje uma noção de tempo muito dinâmica, e uma das coisas que eu vou afirmar é uma reflexão sobre por que estar conectado é mais importante do que a vida humana. Como hoje celular é uma grande causa-mortes no trânsito, como hoje responder mensagens é mais importante do que a segurança, e eu estou dizendo ao atender ao celular dirigindo, eu prefiro perder o carro, a vida, a família, ficar paraplégico ou matar alguém do que não responder a mensagem de WhatsApp, é porque nós temos um desequilíbrio de valores doentio, patológico. Nós vivemos uma sociedade doente que está colocando a vida humana abaixo do valor conexão. Há alguns anos em São Paulo, eu estava parado em frente ao shopping Eldorado e um motoqueiro distraído não observou e bateu no meu carro atrás. Eu desci assustado porque machucar alguém é uma das coisas que mais me assusta na vida. Apesar de eu estar parado, ele que bateu em mim, ele caiu. Quando eu fui ver se ele estava bem, ele se afastou, disse, não me bate, eu não tive culpa. E eu fiquei tão impressionado que alguém imaginasse que entre o valor lata do carro e vida humana, ele achasse que a lata do carro, que um lanterninha consertaria em meia hora, era superior à vida única e irrepetível dele. Eu tive tanta raiva que tive vontade de bater nele, só para ele aprender o valor da vida humana, né? Mas é sinal de que na cabeça dele, alguém capaz de bater em alguém por causa de um amassamento no carro. É sinal de que nós estamos transferindo psicanaliticamente para o trânsito valores como irrealização pessoal, bloqueios sexuais e outras questões que estão presentes no trânsito. Eu vou analisar também os xingamentos no trânsito, que são um sintoma de uma sociedade patriarcal, de uma cultura de macho alfa que atinge inclusive as mulheres. Quando eu falo macho alfa é um conceito e não é um indivíduo. Professor, os gregos antigos usavam o conceito de o limite do homem nas peças. O senhor acredita que nessa sociedade moderna nós estamos ultrapassando esse limite? Bom, os gregos chamavam esse conceito de híbris, com HY, e a híbris, ou seja, o excesso ou de orgulho, o excesso de vaidade, o excesso de ambição, era punido com os deuses com a tragédia. Para o homem reatingir, outro conceito grego, que é o daimonia, ou a hamartia, ou seja, o equilíbrio. Os gregos puniam com a morte os homens que tentassem ir além. É o mito de Dédalo e Ícaro, né? Ícaro ultrapassou as regras de trânsito, voou alto demais, numa zona de baixa velocidade, e foi punido com o derretimento das asas e a queda no mar de Ícaro. O grande problema da cultura de hoje é que nós admiramos Ícaro como empreendedor e lamentamos Dédalo como funcionário público, constante, metódico, sempre junto ao mar. Os covardes morrem com Alzheimer, os audaciosos morrem com tiro, faca e às vezes no trânsito. A covardia prolonga muito a vida, mas nós não admiramos as pessoas lentas e prudentes. Nós estabelecemos como padrão ético e moral os homens de ação. Um homem prudente, ético, conciliador, não causa nem sedução das mulheres, nem respeito de outros homens. É a patologia de uma sociedade que a gente pode chamar, para a palavra estranha, de falocêntrica, que valoriza a ação, e valoriza o dinamismo, e valoriza na figura mitológica do estratego, do empreendedor, a figura que se impõe. Nós valorizamos isso. É curioso que para nós a pessoa invasiva, decisiva, é louvada. Essa é uma pessoa que a nossa cultura valoriza, e não o conciliador, e não o tradicional. E de novo, a cultura do macho alfa, infelizmente, ela é comum a homens e mulheres. Ainda que os homens sejam notáveis, ela é comum a homens e mulheres. O trânsito é um espaço de obrigatoriedade e convivência, e nós estamos ignorando a regra da convivência. O meu limite é o limite do outro, minha liberdade termina onde termina a liberdade do outro. Bom, também faremos essa análise na palestra. Como eu respondi a um repórter uma vez, eu tive que batalhar 30 anos para surgir de repente. Eu tive 30 anos de luta diária, acordando de madrugada, estudando muito no Brasil e fora, para de repente acontecer. A sociedade
como Marx previu no século XIX. Marx era um grande analista do capitalismo e talvez um pouco pior para prever a solução dos seus problemas. Marx dizia que tudo viraria mercadoria. Hoje a mercadoria é a novidade, a mercadoria é o momento. Então, eu acho que as pessoas são consumidas em determinado momento. O mundo do mercado que me fez me desfará também, e eu continuarei existindo, e o mundo também. Isso é irrelevante. Eu disse a uma entrevistadora que perguntou se eu tinha ficado vaidoso ao ter essa exposição. Eu disse que isso é injusto porque eu já era vaidoso antes da exposição, né? A exposição só reconheceu o meu valor, eu já era super vaidoso antes, não devo atribuir a essa mídia. Se há algum momento, pelo tempo que durar isso, pelo tempo que o mercado consumir esse produto, se algum momento alguém tirar disso uma reflexão importante, eu fico feliz com isso. É o meu papel durante aquele momento, né? Continuo um professor, essencialmente um professor. Gosto da palavra professor mais que de intelectual, não que a palavra intelectual seja negativa, mas eu acho professor mais importante como título, não? Então é um momento em que alguns intelectuais se tornaram públicos. Notavelmente destacaria eu, o professor Cortella, que já veio, o professor Cláudio de Barros Filho, o professor Luiz Felipe Pondé. São pessoas, todos eles de grande qualidade, que estão dialogando com o público com diferentes espectros ideológicos. E acho muito simpático, a Priscila assistiu na Livraria Cultura em São Paulo. O Pondé está à minha direita e o Cortella está à minha esquerda, em vários sentidos da palavra. E nós conseguimos fazer um texto, um encontro e debates sem que essa diferença ideológica e política tenha pesado em nada no fato que os três se admiram e gostam muito nessa diferença. Isso talvez seja uma grande lição para um país de ódio, de fluxo de ódio na internet. Eu discordo do Pondé em vários aspectos. Pondé acha que não existe uma cultura do estupro no Brasil. Eu acho que existe. Nós temos argumentos bons, cada um. Eu discordo do Cortella sobre o tamanho do Estado. Eu quero que o Estado diminua. O Cortella acha que o Estado tem que aumentar. São diferenças a partir de perspectivas. E poder debater isso eu acho extraordinário. O senhor acha que o Brasil de hoje, principalmente com esse novo plano apresentado, o senhor deve estar acompanhando, está preparado ou a gente está cometendo mais um novo erro na educação? Eu acho que o plano tem aspectos positivos. Extensão da escola para tempo integral. A ideia de um núcleo comum que possa ser especializado. Estamos descobrindo, neste caso, praticamente o que era antigamente o clássico e o científico. Então nós estamos agora, após 50 anos de debate, voltando a 1961, o que é bom. Como o Brasil acaba de descobrir a Guerra Fria, que terminou em 89, e descobriu agora que o judiciário é um poder independente, coisa que Montesquieu disse no século XVIII, então é bom, o Brasil vai descobrindo nessa velocidade, em breve a pólvora e a roda. Né? Eu acho que o plano tem boas intenções. A pergunta de um velho professor: se o governo não tem dinheiro para sustentar a escola barata, que é o ensino médio por turno, terá dinheiro para sustentar uma escola muito mais cara, que é o ensino médio integral, porque não há verba neste momento para esse modelo. Haverá verba para mais gastos, se os gastos públicos foram congelados por bastante tempo. Então eu me dou um certo ceticismo a esse respeito. A escola tem que ser modificada, a escola precisa ser transformada, ela está distante dos alunos, ela está distante do interesse dos alunos, não? Mas um plano dessa magnitude, como professor, eu condeno que seja feito por medida provisória. Ele precisa ser discutido com os interessados, alunos, pais, escolas, professores. Ele precisa ser debatido, não? Porque ele afeta muita gente, mesmo as boas intenções precisam ser debatidas. A expressão intelectual pública, ela surgiu com a ação de Zola, no caso Dreyfus, na França, no fim do século XIX, quando Zola defendeu o fim da injustiça histórica do caso Dreyfus, acusado de espionagem, mas era um caso de antissemitismo. Ela chegou ao seu apogeu na França da década de 40 e 50, especialmente para de 45, com Sartre e Simone de Beauvoir,
que representavam publicamente a consciência nacional francesa nas suas oposições a Camus e outros intelectuais. O Brasil sempre teve grandes intelectuais de debates públicos. Em 33, Gilberto Freire com Casagrande, em 36, Sérgio Buarque com Raiz do Brasil, em 42, Caio Prado com seu texto sobre a economia brasileira, formação do Brasil. Ou seja, nós tivemos intelectuais. A internet capilarizou essa possibilidade. O que você toca é muito importante, existe muita coisa sendo consumida, mas pouca gente escuta. Existem muitas maneiras de escutar. Eu tive há 2 meses uma experiência inédita na minha vida de professor. Eu tive uma mãe numa fila de autógrafos com um bebê, e ao se aproximar eu perguntei se ela queria um autógrafo. Ela disse não, queria que o senhor pusesse a mão na cabeça do meu filho. Estamos também na fase pai Leandro colocando a mão. São várias maneiras. Eu acho que toda a opinião pública é um signo aberto, no sentido que Humberto Eco dá uma expressão que se abre. Então são maneiras de nos fazer pensar. É curioso que na época de maior liberdade de pensamento de toda a história brasileira, nós tenhamos a busca quase insistente por gurus. Gurus filosóficos, gurus históricos, gurus de moda, gurus de boa forma física, gurus que mostrem como conviver, como arrumar a casa, como limpar. Há programas especializados em limpeza, ordem da casa, culinária, gurus de comportamento. Isto é interessante, é sinal de que queremos ou desejamos orientações nessa era de curadoria. Todo mundo quer essa curadoria. O outro lado é que as pessoas têm opiniões, aquilo que os gregos chamam de doxa. As pessoas têm opiniões e elas interpretam que a opinião é válida porque é delas. Como eu já reclamei mais de uma vez, é o meu aluno, que é muito bom no Unicamp, muito acima da média, que aos 18 anos toma contato com um texto de Kant, lê 3 parágrafos e me diz, não concordo. E eu digo a ele, olha, se você ler 30 anos Kant, você entenderá mais 30 e poderá não concordar. E a chance de você estar errado é grande. Mas eles não concordam imediatamente. Isso é liberdade, mas isso é também falta de consciência do limite da opinião. Quer dizer, a opinião é soberana em campos da estética, a opinião é soberana em campos do gosto. Eu posso não gostar de algo, mas quando se trata de um conhecimento técnico, nós estamos confundindo dados que fluem pela internet com formação, e estamos confundindo informação com formação. Formar um médico, um filósofo, um bom cozinheiro, significa anos de preparo, anos de esforço, e hoje nós estamos um pouco afogando o esforço no fato de que, tendo acesso a dados, eu tenho acesso às coisas, né? Todos são autoridades constitucionais, dão opinião sobre impeachment, se é constitucional ou não, independente de ter jamais aberto a Constituição de 1988. Todos têm opinião sobre quem é culpado ou quem é inocente em processos judiciais recentes, sem ter lido os autos do processo. E todos têm uma opinião formada, sem conhecer nada de lei, Constituição, prática jurídica, etc. Aí eu volto à ideia de um grande irlandês. Se você ficar em silêncio, as pessoas têm dúvidas se você é genial ou imbecil. Se você abrir a boca, essa dúvida desaparece. Então o silêncio é uma coisa importante.